Então, nessa aula a gente vai estar fazendo a correção das atividades referentes ao dia 8 a 25. Tá? Então, as que nós trabalhamos sobre o que é urbanização, o que é rede urbana e metrópole, megalópole, megacidades e cidades globais. Tá? Então, esses tópicos aí que nós abordamos aí. Tá? Então, nós iremos fazer correção e faço o acompanhamento dessas atividades, dessas correções e corrijo no caderno de vocês, tá? Então vamos lá. A primeira atividade que nós vamos estar corrigindo é a do dia 15/6, que é sobre o que é urbanização, tá? Então a primeira questão é: o que é de fato a urbanização? Como vocês já devem ter feito, se caso estiver errado, vocês corrigem, tá? Então vamos lá. Então, a urbanização, ela é um processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, de uma área rural para uma área urbana. Ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Então, aqui a gente vê um processo de urbanização, ou seja, a formação das áreas rurais em áreas urbanas, no qual temos uma concentração aí de pessoas em uma determinada região, tá? Em determinado local. A 2. O que se considera para que uma área ocupada seja reconhecida como um centro urbano? Então, é considerado o crescimento populacional local e as estruturas dos espaços sociais. Então, nós temos aí a questão do crescimento da população, como comentamos na questão anterior, e as estruturas desses espaços a qual essas pessoas se organizam. Então, aqui essas estruturas, à medida que vão se reunindo, essas pessoas em um determinado local, elas vão se organizando de acordo aos processos de formação, né? No caso aí a questão das áreas urbanas. Terceira, como ocorre o processo de formação de uma área urbana? Então, o que nós falamos, o que se considera aí na questão do reconhecimento de um centro urbano, né? E aqui, como ocorre esse processo de formação de uma área urbana? Então, a partir do processo de organização das sociedades, advindo das áreas rurais, e que há uma influência muito grande das indústrias, logo existe o crescimento das áreas ocupadas, originando as ruas e bairros com determinadas ordens, dando origem às áreas urbanas. Então, há esse processo de formação dessas áreas urbanas. Quarta, qual é a função urbana no processo de crescimento da população? Então, a função é o papel econômico desempenhado por uma cidade dentro de uma lógica de divisão do trabalho. Tá? Então, a função dela é de desempenhar aí a questão de uma organização econômica. Tá? Quinta questão. A hierarquia urbana no Brasil está basicamente em quantos grupos? Está dividido em quantos grupos? E quais são elas? Está dividido em 5 grupos. Elas são metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centro de zona e centros locais. Então, essas são as regiões. A sexta. Como está estruturada a rede urbana? A rede urbana ela é formada pelo sistema de cidades no território de cada país e interligadas umas às outras através dos sistemas de transporte e de comunicações, pelos quais fluem pessoas, mercadorias e informação. Então, a rede urbana ela está estruturada com esses meios aqui de interligação entre elas. Correção da outra atividade, que é do dia 22/6, né? Então, o que é rede urbana? Falamos lá o que é uma urbanização. Agora, o que é uma rede urbana? Então, como pela primeira questão, o que é uma rede urbana? É a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Lembra da questão anterior? Então, praticamente é a mesma coisa. Tá? Então, segundo, como é determinada a classificação da hierarquia das cidades? Ela é determinada pela função hierárquica de cada uma. Então, essa classificação hierárquica ela é determinada de acordo com a função que ela exerce em cada uma delas. Tá? Então, a terceira.
Em estudos sobre a hierarquia urbana no Brasil, Fortaleza figura como o terceiro mais importante polo agregador de pessoas em todo o país, perdendo apenas para dois centros reconhecidamente bem maiores em termos populacionais e econômicos, caso Rio de Janeiro e São Paulo. Referido estudo para que a influência de algumas cidades se expande além da jurisdição de seu território, um fenômeno denominado de região de influência urbana, e é exatamente nesse item que está enquadrada a metrópole cearense, no caso aí Fortaleza. Né? Então, a questão diz o seguinte: de acordo com as informações acima, a cidade supracitada pode ser classificada como metrópole nacional, tá? C. Então, ela vai ser classificada como metrópole nacional. Quarta, uma característica estrutural que difere as cidades globais dos demais espaços que compõem a hierarquia urbana é, já está marcado aqui, então nós temos a letra A, concentração de sedes de organizações internacionais. Então, no caso aí, ela vai ser destacada aí pela questão da concentração dessas sedes de empresas internacionais. Tá? Então, vai estar caracterizando aí esses tipos de espaço, de cidade. Então, a outra atividade é a segunda do dia 22, então sobre metrópole, megalópole, megacidade e cidades globais. Então, a primeira questão, descreva o que é uma metrópole. Então, é a cidade-mãe, que oferta grande diversidade de serviços e bens às demais cidades. Então, a metrópole ela é considerada aí, ou chamada como cidade-mãe, por oferecer essa diversidade de serviços, né, para a sociedade. Segunda, como se caracteriza uma região metropolitana? Se constitui de grandes aglomerações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios e cujos problemas, sobretudo de infraestrutura urbana, passaram a ser comuns, gerando a necessidade de políticas públicas comuns para solucioná-las. Terceira, o que é conurbação? É uma junção física de municípios próximos que se tornam em regiões metropolitanas. Então, como assim? Nós temos a questão aí de Goiânia, né? Com as cidades ao seu redor. Então, ali está acontecendo um processo de conurbação, as cidades se juntando uma com a outra. Então, essa é a conurbação. A quarta questão pede para caracterizar os tipos de cidades abordadas no texto. Então vamos lá. Primeiro temos a metrópole. A metrópole é a cidade-mãe, que oferta grande diversidade de serviços e bens às demais cidades. As regiões metropolitanas constituem-se de grandes aglomerações urbanas que ultrapassaram os limites de seus municípios e cujos problemas, sobretudo de infraestrutura urbana, passaram a ser comuns, gerando a necessidade de políticas públicas comuns para solucioná-los. Megalópolis. As megalópolis são as maiores aglomerações urbanas dos dias atuais. Elas são formadas pela crescente expansão de duas ou mais metrópoles, constituindo a gênese de uma ampla área urbanizada. As megacidades. O conceito de megacidades enquadra-se em outra categoria em relação aos estudos urbanos. Então, a conceituação de megacidade refere-se primordialmente à questão quantitativa. Cidades globais são as cidades que passam a centralizar atividades econômicas, principalmente no setor terciário, no caso os bancos, bolsas de valores, publicidade, centros de pesquisas e entre outros, promovendo a integração das economias dos países que se localizam com os mercados globais, por isso chamadas de cidades globais. Então, pessoal, espero que vocês tenham corrigido a atividade direitinho. Postem as correções, corrijam as questões erradas no caderno. E boas férias para vocês. E nesse mês de julho vocês aproveitem. E quem deixou alguma atividade para trás aí sem fazer, façam. E que tenham boas férias nesse próximo mês, ok?